Olá, você está no Atemporal Cast. Eu sou o Ariel, faço parte da Temporal, assessoria inovativa, e nós queremos trazer em nosso podcast pessoas que, assim como nós, assim como você, têm seus desafios e têm alguma coisa bacana para compartilhar. Toda semana teremos um episódio novo, então siga a gente nas redes sociais para ficar por dentro de tudo e, claro, sempre que quiser nos dar um feedback e nos dar alguma dica, será muito bem-vindo. Sua opinião é muito importante para nós. É só buscar a Temporal Assessoria Inovativa que você vai nos achar facilmente. Hoje, para estrear nossa série de entrevistas, nós vamos conversar com o Kleber Mota, que é administrador de formação, pós-graduado em logística aplicada à cadeia de suprimentos, gerente de supply chain em uma empresa multinacional chinesa no segmento automotivo, atualmente com 34 anos de idade e 15 anos de experiência no segmento de logística e cadeia de suprimentos. Já trabalhou nos segmentos metal-mecânico, químico, farmacêutico, eletrônico, agrícola e de serviços, além do automotivo. E para os íntimos, casado, amigo de boas histórias e gamer. Vamos conhecer um pouco sobre a sua trajetória, onde vamos falar sobre graduação, escolhas difíceis, como ele teve que se adaptar com as escolhas feitas e sobre algumas armadilhas ao longo desse caminho. Já na segunda parte do nosso podcast, vamos falar sobre o impacto do isolamento, como a sociedade está redescobrindo seus fluxos corporativos. E sobre esse tema, vamos falar sobre possíveis realidades no atual e no pós-isolamento. Vamos conversar sobre a realidade de vários segmentos e mudanças de realidades que estão acontecendo e estão por vir. Olá, Kleber, seja muito bem-vindo. Ficamos felizes de ter você aqui com a gente. Obrigado, Ariel. Considero o privilégio sendo todo meu, visto que nós já temos aí alguns anos de contato bem próximo, e para mim é um privilégio participar desse projeto, sendo esse o primeiro episódio do Atemporal Cast, e poder compartilhar contigo aqui algumas das experiências que eu trago da minha carreira e a minha visão de mercado em função do isolamento que nós estamos passando. Nós que ficamos contentes em ter você aqui com a gente. Bom, para começar, conta para nós um pouco sobre a tua trajetória até o presente momento. Bom, Ariel, como tu comentou ali na minha apresentação, né, eu sou gerente de cadeia de suprimentos, mas vamos dizer assim, se a minha vida fosse um livro, esse seria um capítulo final que encerra hoje, né, além do que ainda virá à frente. Mas o início da história foi diferente, mas foi muito semelhante ao início da trajetória de muitas pessoas da minha idade. Quando eu digo diferente, diferente da geração atual, porque quando eu iniciei a graduação, a minha realidade era trabalhar num emprego formal, 44 horas por semana, e estudar à noite. Não era tão difundida a cultura do estágio como é hoje, com uma carga horária reduzida, não tinha tanta facilidade de estudos online, e também não tinha a facilidade de tantos incentivos e bolsas como existem hoje, de uma maneira tão massiva. Dessa maneira, era trabalhar o dia inteiro, estudar de noite, e às vezes também não conseguia estudar todas as noites porque não tinha como bancar esses estudos, né? Isso, para mim, eu sempre vi como um atraso. Porém, eu também tive alguns ganhos na minha carreira em função dessa situação, de uma certa forma negativa. Porque visto que eu queria concluir a graduação, queria ter o meu diploma, queria me tornar de fato um profissional registrado, eu trabalhava em empresas e às vezes por uma quantidade de salário não muito maior eu trocava de emprego, porque pensava sempre que poderia ser aquela diferença salarial que me possibilitaria cursar uma disciplina a mais a cada semestre, ou duas, quem sabe, ou quem sabe junto com a graduação realizar um outro curso em paralelo. Então essa foi a minha realidade durante um tempo, até eu conseguir me estabelecer e adquirir um ganho que eu pudesse sustentar os meus estudos em paralelo com os meus outros projetos pessoais. E essa troca de emprego, que não é
algo tão bem visto assim no mercado, me possibilitou uma diversidade de experiências, porque eu comecei trabalhando numa empresa de produção por projeto, depois eu passei a trabalhar em uma empresa de produção de químicos, produção de plástico, fui para uma indústria farmacêutica, aí fui para o automotivo, fui para a área de serviços, aí voltei para o automotivo, trabalhei no agrícola, hoje estou no automotivo de novo. E essa diversidade de experiências, ela agregou no meu perfil de maneira que eu consigo hoje enxergar as situações que se apresentam no meu dia a dia, no operacional ou na gestão, de uma maneira bem ampla e muitas vezes levar para dentro da empresa ideias de segmentos diferentes que de outra maneira eu jamais conheceria, eu jamais teria tido contato e não conseguiria dessa maneira então ter os resultados que eu tenho hoje com o meu time e dar o resultado que eu dou hoje para a empresa na qual eu atuo. Também em função dessa questão de apressar a graduação, de focar muito, né, nos estudos da faculdade, eu tive um contato um pouco tardio com o inglês, que hoje é indispensável, e hoje eu vejo assim que eu tenho processos seletivos no qual algumas pessoas se inscrevem com 20 anos procurando ou um emprego ou um estágio e já tem assim um inglês super fluente, às vezes já passaram um ano ou mais estudando, morando em outro país. E para mim isso foi um pouco diferente, porque eu comecei a ter um contato mais diário com o inglês, eu já tinha ali de 26 para 27 anos, mas visto que eu sempre priorizei muito as minhas responsabilidades desde bem jovem, e eu tive uma ênfase muito grande na minha carreira em trabalhar duro e aprender tudo que fosse necessário para complementar o meu perfil, que ainda não tinha um diploma, que ainda não tinha influência em inglês, eu acredito que isso me ajudou a contrabalançar essas habilidades que eu demorei um pouco mais para adquirir. E isso é algo que eu vejo que às vezes falta um pouco também na geração atual, né? Um pouco mais de paciência, um pouco mais de resiliência e às vezes também eu sinto falta de um pouco mais de atitude no trabalhar em si, né? Não tanto em teorizar, não tanto em romantizar a situação e achar que uma graduação é realmente assim o bote de salvação, porque hoje a graduação ela é básica, todo mundo tem que ter. E às vezes me aparecem assim, algumas pessoas dizendo, não, mas eu estou terminando a graduação aqui, eu estou finalizando o meu curso e eu quero trabalhar ganhando salário X. Não, isso não acontece, né? Isso é algo que observo que é uma armadilha do sistema ao nosso redor, onde ele coloca, às vezes, na cabeça das pessoas que elas vão estudar para serem supergestores, para serem diretores de grandes empresas. Não é assim. Nós sabemos que as pessoas elas estudam muitas vezes para ocupar um cargo de assistente ou de analista. E a experiência dela, o desempenho, a performance dela, o quanto ela se doa para a empresa é que vai fazer com que ela cresça na carreira dela. E então isso é uma coisa que eu acredito que deva ser muito bem pensado pelas pessoas que têm essa disposição de trabalhar, seja no mercado comercial, seja no mercado industrial, no segmento automotivo. A pessoa tem que ter em mente que ela tem que se doar muito para a empresa para conseguir ter os resultados que ela espera. Não apenas aquilo que os seus professores, seus mestres falam na graduação. Isso não é o suficiente para a pessoa crescer. Ela precisa de mais. Precisa de trabalho duro, precisa de humildade para ouvir conselhos, precisa evitar certas armadilhas que o mercado corporativo impõe, como, por exemplo, essa que eu acabei de citar, de às vezes por uma visão ilusória da situação, a pessoa de alguma maneira achar que aquele ali não é o lugar dela, aí ela pula para uma outra oportunidade e acaba não tendo a paciência, não dando tempo para a empresa dar a oportunidade para ela. Claro, isso é diferente de como eu falei, se a pessoa tem uma necessidade de fazer a mudança, né? Uma necessidade que a empresa não consegue atender naquele momento. Mas se não houver essa necessidade extrema, a pessoa tem que ter paciência, isso é importante. Um outro ponto também é jamais esquecer do fator humano, que é muito importante hoje em dia nas empresas, né? As empresas dão muito valor para isso. E eu, como gestor, eu procuro
é ser um gestor humanizado e cuidar das pessoas que estão trabalhando comigo, de maneira que eu não encaro elas como recursos humanos, mas encaro elas como, de fato, pessoas que precisam ser administradas, geridas e muitas vezes conduzidas. Porque no meu time eu tenho pessoas que já viajaram para o exterior, têm pós-graduação, são super qualificadas, e eu tenho pessoas que estão no primeiro emprego da vida delas, então eu preciso me dividir entre esses dois mundos e gerir cada pessoa como uma pessoa diferente, com um ser único nesse planeta que precisa ser desenvolvida, que não pode simplesmente ser largada em uma operação industrial sem ser acompanhada, sem ser treinada, sem ser instigada para que essa pessoa dê o máximo que está ao alcance dela e dessa forma então se torne um profissional, quem sabe dali um tempo saia da operação, trabalhe no administrativo ou ainda dentro da operação se torne um líder e quem sabe com o passar do tempo realmente alce voos maiores dentro do mercado de trabalho. Isso eu creio que é muito importante. E bom, esse é um resumo da minha trajetória até aqui, não falando de uma maneira pontual, né, o que exatamente eu fiz, mas de uma forma bem genérica. E, claro, estou aqui, como todos os demais que estão no mercado de trabalho, enfrentando esse ano, que é um ano de desafios novos, onde estamos enfrentando uma crise, um inimigo jamais conhecido antes. E isso não depende da fronteira, isso não depende do país, da origem, da nacionalidade, mas é algo global. Então, com certeza, quando nós atravessarmos essa situação, teremos um outro capítulo desse livro para acrescentar aqui nesse breve resumo. Muito obrigado, Kleber, por compartilhar com nós essas tuas vivências aí e trazer fatos tão relevantes que às vezes a gente desconsidera. E, às vezes, como tu comentou, a gente acaba se empolgando com aquilo que a gente vê na academia, né, na faculdade, na universidade em si, e acaba tendo um choque de realidade quando vai para o mercado de trabalho. Obrigado por ter compartilhado com nós esses pontos, sem falar do ponto principal que tu falou aí sobre ser um gestor humanizado. É meio irônico dizer isso, né? Mas infelizmente a gente tem que lembrar que para ser um gestor, ser um líder, a gente tem que tratar as pessoas como pessoas, né, e não como números. Mas a gente sabe que a tua presença hoje aqui também é para falar sobre um tema muito relevante. Então, para começar essa segunda etapa aí da nossa entrevista, conta um pouco mais para nós sobre esse tema, impacto do isolamento, sociedade redescobrindo seus fluxos corporativos.